O sistema esquelético. O sistema esquelético humano é composto de ossos e cartilagem. Nessa parte, iremos tratar sobre os principais componentes do esqueleto humano. O osso. O osso é um tecido vivo, complexo e dinâmico. Também são esbranquiçados e duros. Se unem uns aos outros através das articulações, formando o esqueleto do corpo. Eles formam um sistema esquelético de todos os animais vertebrados, desempenhando funções como sustentação dos tecidos moles, proteção de órgãos, mobilidade, produção de células no sangue e reserva de energia. O osso é formado por outros tipos de tecidos diferentes, que são: tecido ósseo. É um tecido conjuntivo muito rígido, que possui presença de cálcio, fibras de colágeno e protoglicanas. Tecido conjuntivo denso. É adaptado para oferecer resistência e proteção aos tecidos. Possui uma predominância de fibras colágenas e esse tipo de tecido conjuntivo é menos flexível e mais resistente à tensão. O tecido epitelial. Ele é formado por células que estão intimamente unidas umas às outras, através de junções intracelulares ou proteínas integrais de membrana. A principal função do tecido epitelial é revestir a superfície externa do corpo, as cavidades corporais internas e os órgãos. Tecido adiposo. O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo formado em sua maioria por adipócitos, que são células que equilibram o fluxo energético corporal, armazenando energia de lipídios e liberando energia sob a forma de ácidos graxos. Tecido nervoso. É um tecido de comunicação, capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos. O tecido ósseo. Agora será aprofundado sobre o tecido ósseo, a principal e mais importante estrutura de um osso. O tecido ósseo é composto pela matriz óssea. A matriz óssea, ela é composta por uma parte orgânica e uma parte inorgânica, que é composta por íons de fosfato e cálcio. A matriz orgânica, quando o osso se apresenta descalcificado, cora-se com corante de colágeno, já que ela é composta por 95% de colágeno tipo 1. Dentro da matriz há os seguintes tipos de células: osteócitos. Estão localizados em cavidades ou lacunas dentro da matriz óssea. Dessas lacunas formando-se canalículos que se dirigem para outras lacunas, tornando, assim, a difusão de nutrientes possíveis graças à comunicação entre osteócitos. Os osteócitos têm um papel fundamental na manutenção da integridade da matriz óssea. Osteoblastos. Sintetizam a parte orgânica da matriz óssea, composta por colágeno tipo 1, glicoproteínas e proteoglicanas. Também concentram fosfato de cálcio, participando da mineralização da matriz. Durante a alta atividade sintética, os osteoblastos destacam-se por apresentar basofilia, que é a afinidade por corantes básicos. Possuem sistema de comunicação intercelular semelhante aos osteócitos, que por sinal originam-se de osteoblastos quando estes são completamente envolvidos pela matriz óssea. Então, sua síntese proteica diminui o seu citoplasma, torna-se menos basófilo. Osteoclastos. Participam dos processos de aborção e remodelação do tecido ósseo. São células gigantes e multinucleadas, extensamente ramificadas, derivadas de monócitos, que atravessam os capilares sanguíneos. Nos osteoclastos jovens, o citoplasma apresenta uma leve basofilia que progressivamente diminui com o amadurecimento da célula, até que o citoplasma se torne acidófilo, que é a afinidade por corantes ácidos. A divisão do tecido ósseo. O tecido ósseo é dividido em dois. O tecido esponjoso, que apresenta espaços medulares mais amplos, sendo formado por várias trabéculas que dão um aspecto poroso ao tecido. E o tecido compacto. Ele praticamente não apresenta espaços medulares, mas além dos canálicos, há um conjunto de canais nesse tecido por onde percorrem nervos e vasos sanguíneos, que são os canais de Volkmann e os de Havers. Canais de Volkmann e Havers. Membranas periósteo e endósteo. Canais de Volkmann partem da superfície do osso, seja interna ou externa. Possuem uma trajetória reta em relação ao eixo maior do osso. Esses canais comunicam-se com os canais de Havers, que percorrem o osso longitudinalmente e que podem comunicar-se por projeções laterais. Ao redor de cada canal de Havers existem as lacunas concêntricas, e essas lacunas concentram substâncias intercelulares e as células ósseas já mencionadas anteriormente. O conjunto formado pelo canal central de Havers e por essas lâminas é denominado sistema de Havers ou sistema haversiano. Os canais de Volkmann não possuem lâminas concêntricas. Os ossos são revestidos internamente e externamente por membranas denominadas periósteo e endósteo, respectivamente. Ambas as membranas são vascularizadas e suas células transformam-se em osteoblastos. Portanto, são importantes na nutrição e oxigenação das células do tecido e como fonte de osteoblastos para o crescimento dos ossos e reparação das fraturas. Medula óssea. No interior dos ossos está a medula óssea, que é dividida em a vermelha,
Ela é formadora de células do sangue e plaquetas, constituída por células reticulares associadas a fibras reticulares. E a amarelo, constituída por tecido adiposo que não produz células do sangue. No bebê recém-nascido, toda a medula óssea é vermelha. No adulto, a medula óssea vermelha está presente no externo, costelas, osso do crânio e as vértebras e as epífises do fêmur e do húmero. Com o passar dos anos, a medula óssea vermelha presente no fêmur e no húmero transforma-se em amarelo. A classificação dos ossos. Os ossos podem ser classificados da seguinte maneira: ossos longos. Comprimento maior que a largura, composto de grande quantidade de tecido ósseo compacto e pequena quantidade de osso esponjoso nas epífises. Dando exemplo, o fêmur. Diáfise. É a haste longa do osso. Ela é constituída de tecido ósseo compacto, proporcionando considerável resistência ao osso. Epífise. As extremidades alargadas de um osso longo. A epífise de um osso o articula ou une ao segundo osso, em uma articulação. Cada epífise consiste de uma fina camada de osso compacto que reveste o osso esponjoso e são cobertas por cartilagem. Metáfise. Parte dilatada da diáfise, mais próxima da epífise. Ossos curtos. Com comprimentos e larguras particularmente iguais e compostas por osso esponjoso e uma fina camada de tecido compacto, dando exemplo os ossos do carpo. Ossos planos ou laminares, compostas por duas lâminas paralelas de tecido ósseo compacto com osso esponjoso entre elas, dando exemplos o osso parietal e o frontal. Ossos alongados, como os da costela, são longos e achatados, não apresentando canal central. Ossos irregulares, como as vértebras, apresentam formas complexas e quantidades variáveis de tecido esponjoso compacto. Ossos pneumáticos, são ocos e cheios de ar, dando exemplo alguns ossos da face. Ossos sesamoides, variam de tamanho e número entre indivíduos e estão localizados dentro de tendões, como exemplo, alguns ossos da palma da mão. Ossos saturais, ficam dentro de suturas entre ossos do crânio. Agora serão apresentados os ossos do corpo humano. Os ossos do crânio. O osso frontal é um osso ímpar do crânio formando a calota craniana, sendo um osso achatado. Os ossos parietais formam os lados e a abóbada craniana, possuindo dois lados, o esquerdo e o direito, que são unidos pela sutura. Os ossos temporais formam as laterais do crânio ou as têmporas. Eles são irregulares e situam-se inferolateralmente. O osso occipital está localizado na parte posterior do crânio e articula-se com os ossos parietais, temporais e esfenoide. O osso esfenoide é um osso situado na base do crânio, na frente das partes temporal e basilar do osso occipital. Apresenta um formato semelhante a uma borboleta com as asas estendidas. O etimoide é um osso ímpar e mediano que, juntamente com o frontal, os parietais, os temporais, o occipital, o esfenoide, contribuem para formar a cavidade craniana e a cavidade nasal. Os ossos da face. O osso zigomático é um osso par do crânio humano. Ele é achatado de forma quadrangular e forma parte da órbita e geralmente é referido como osso da bochecha ou osso malar. O maxilar é uma estrutura da região frontal do crânio que suporta os dentes superiores e forma uma parte do palato, da cavidade nasal e da órbita. Ele é formado por dois ossos geminados, que são as maxilas, e nas restantes superfícies recebe os ossos nasais, o palatino, etimoide, frontal, e nas regiões laterais os zigomas, que são as maçãs do rosto. Cada maxila contém da parte mediana à posterior 11 alvéolos para a inserção dos dentes. Os ossos nasais são dois ossos pequenos, e eles variam de tamanho e forma conforme a pessoa. Eles estão expostos lado a lado na porção média e superior da face, e formam através da sua união a ponte do nariz. A mandíbula é formada por um osso em forma de ferradura, e ela se ossifica nas primeiras semanas de vida. Cada lado contém da extremidade anterior à posterior 8 alvéolos para a inserção dos dentes. Os ossos palatinos são os ossos pares localizados no teto da cavidade bucal. Eles formam o palato ósseo, a cavidade nasal, a órbita e a fossa infratemporal. O osso lacrimal é um osso menor e o mais frágil osso da face. Ele está situado na porção anterior da parede medial da órbita. Ele tem 2 superfícies e 4 bordas. O vômer é um dos ossos ímpares do crânio. Ele está situado na linha sagital mediana. A concha nasal inferior se estende horizontalmente ao longo da parede lateral da cavidade nasal e consiste de uma lâmina de osso esponjoso curvada em si mesma. Cada concha nasal inferior é considerado um par de ossos faciais, já que elas surgem dos ossos maxilares e se projetam horizontalmente dentro da cavidade nasal. Na passagem do ar, ele é aquecido, úmido e límpado. Superior à concha nasal inferior está a concha nasal média e a concha nasal superior. Os ossos do ouvido.
Martelo é um osso que faz parte do ouvido médio juntamente com a bigorna e o estribo. Eles formam uma cadeia articulada. O osso bigorna é um osso em forma de bigorna localizado no ouvido médio. Ele se conecta com o osso martelo e o osso estribo. O estribo é o menor osso do corpo que faz parte do conjunto de ossos que forma a cadeia auditiva primária, a qual é responsável pela recepção auditiva dos mamíferos. O estribo é ligado à bigorna pela menor articulação do corpo. No ouvido médio, localiza-se uma área na qual fica um osso em forma de caracol, denominado labirinto, e dentro dele tem um líquido, e a perda causa a labirintite, ou a falta de equilíbrio, pois em conjunto com o trio auditivo primário, o labirinto estabiliza o ser humano. O osso do pescoço. O osso hioide é um osso que se situa na parte anterior do pescoço humano. Ele não está articulado com mais nenhum osso, é apenas suportado pelos músculos do pescoço e suporta, por sua vez, a base da língua. Os ossos da cintura escapular. A clavícula é um osso presente no esqueleto humano que liga os membros superiores ao tronco. É um osso subcutâneo e palpável e é classificado como osso longo, porém sem medula óssea, mas com partes compactas e esponjosas. A escápula é um osso grande e achatado. Ele está localizado na parte superior das costas, que junto com a clavícula forma a cintura escapular, responsável pela união de cada membro superior ao tronco. Os ossos do tórax. O osso externo é um osso chato localizado na parte anterior do tórax, e ele é composto de 3 partes, o manúbrio, o corpo e a apófise tifoide. O externo serve para a sustentação das costelas e da clavícula, formando a caixa torácica, onde ficam protegidos os pulmões, coração e grandes vasos, a aorta, a veia cava, as artérias e veias pulmonares. As costelas são ossos alongados que são comparáveis a arco, e elas se estendem da coluna vertebral até o externo, a qual se une através das cartilagens costais. Há 12 de cada lado. As 7 primeiras articulam-se na frente com o externo por meio de uma cartilagem que lhes é própria, que são as costelas verdadeiras. Da 8ª à 10ª costelas, elas se unem através de suas cartilagens a uma cartilagem comum, que se articula com o externo, que são as costelas falsas. E a 11ª e a 12ª costela não se articulam com o externo, e elas são as costelas flutuantes. Os ossos da coluna vertebral. As vértebras são ossos que compõem a coluna vertebral, e normalmente existem 33 vértebras no ser humano. As vértebras cervicais são 7. A primeira chama-se atlas, que faz articulação com o crânio, e a segunda axis, cujo dente articula-se com o atlas. Ambas são fundamentais e singulares, porque elas permitem o movimento da cabeça. A 7ª vértebra ela é muito fácil notada por pessoas mais magras, e é chamada de proeminente. As vértebras lombares são 5, maiores por sustentarem maior pressão e peso do corpo, e de todas é a que possui o corpo mais volumoso e seu processo espinhoso é reto e também curto. As vértebras torácicas são 12, possuindo o corpo reforçado e fazendo articulação com as costelas. As vértebras sacrais são 5, e elas são com tamanho decrescente, e durante a infância elas são independentes, mas na idade adulta elas se apresentam fundidas para formar o osso sacro. As vértebras coxígeas, formadas pela fusão de 4 vértebras, articulam-se com o sacro através de um disco intervertebral. O sacro é um osso grande e triangular. Ele está localizado na base da coluna vertebral e na porção superior e posterior da cavidade pélvica, onde está inserido como uma fatia entre 2 ossos do quadril. A sua parte superior se conecta com a última vértebra lombar, e sua parte inferior com o osso da cauda do cóccix. E o cóccix é um pequeno osso da parte inferior da coluna vertebral. Ele é constituído por 4 ou 5 vértebras coxígeas, soldadas entre si, sendo as que são inferiores progressivamente menores. A vértebra superior apresenta uma faceta elíptica que se articula com o sacro. Através dela, localizam-se 2 saliências verticais denominadas pequenos cornos do cóccix. E de cada lado encontram-se 2 prolongamentos transversais denominados grandes cornos do cóccix. Os ossos do braço. O húmero é um osso longo que compõe a porção esquelética do braço humano, ou as patas dianteiras de mamíferos e quadrúpedes. O húmero guarda muitas semelhanças com o fêmur. A ulna é um dos ossos que formam o antebraço, sendo o maior deles, e é classificada como osso longo e sua parte proximal é similar com a chave inglesa, e é também conhecida como o osso do cotovelo. O rádio é um osso do braço que se estende na parte lateral do antebraço, indo do cotovelo até ao lado do punho, onde se encontra o polegar. Os ossos das mãos. O carpo é uma porção proximal da mão.
ou seja, ele é um conjunto dos ossos dos membros anteriores que articulam-se com os ossos do braço e com os do metacarpo. E ele é organizado em duas fileiras, possuindo certos ossos. A primeira fileira possui os ossos semilunar, o escafoide e uma pequena superfície do piramidal. E a segunda possui o amato, o captato, o trapézio e o trapezoide. Nós temos também o osso pisiforme, ele é um pequeno osso do pulso em formato de uma ervilha. O metacarpo é uma porção média da mão, ou seja, o conjunto de ossos dos membros anteriores, e eles articulam-se com os ossos do carpo e com as falanges proximais dos dedos. Nos vertebrados que possuem 5 dedos, o carpo é formado por 5 ossos alongados. As falanges são ossos que formam os dedos das mãos e dos pés dos vertebrados. No homem, cada dedo tem 3 falanges. As falanges proximais são falanges que se articulam com os ossos metacarpais e as falanges médias. E as falanges médias são falanges que se encontram no meio dos dedos, entre as falanges proximais e distais. E as falanges distais são estruturas ósseas que ficam nas extremidades distais dos dedos, tanto das mãos como dos pés. Os ossos da pelvis ou a cintura pélvica. O osso do quadril é um osso localizado na base da coluna vertebral dos mamíferos. No homem, o osso do quadril é formado a partir de 3 ossos, o isquio, o pubis e o ilho, que se juntam com a idade. O osso do quadril forma o esqueleto da pelve, que é a pelve óssea, e junto com o osso sacro e cóccix. E cada humano possui um par de ossos do quadril, dispostos simetricamente e ligados entre si pela sínfise púbica. O par é chamado genericamente de pubis. O ilho é um osso primário e compõe a maior parte do osso do quadril. Ele é dividido em 2 partes, o corpo e a asa. A separação é indicada pela superfície interna por uma linha curvada, a linha arqueada, e na superfície externa pela margem do acetábulo. O isquio é um osso que constitui a zona inferior da pelvis, que é o quadril, e que apoia o corpo quando estamos sentados. Os ossos das pernas. O fêmur ele é um osso longo, mas também o mais volumoso e o mais resistente do corpo humano e está localizado na coxa. A patela é um osso pequeno com 5 cm de diâmetro, já quando o homem está adulto, e tem um formato piramidal, e ela se articula com o fêmur, cobrindo e protegendo a parte anterior da articulação do joelho. A tíbia é um dos maiores dos 2 ossos da perna, e está localizada na parte anterior, formando o que nós chamamos popularmente de canela. E a fíbula é um osso longo que possui predominância na largura e espessura. Está dividida morfologicamente em cabeça, corpo e maléolo lateral. Esse osso está localizado na face lateral da tíbia, constituindo a face lateral da perna. Ela se unifica junto com a tíbia por uma membrana fibrosa chamada de membrana interóssea, ligando-as e dando suporte de origem muscular ao tibial anterior e ao tibial posterior. Os ossos nos pés. Os ossos do tarso, nós temos o calcâneo, que é um osso que forma o calcanhar dos mamíferos bípedes, e nos humanos ele é um osso curto que está localizado no tarso. O talos é o que articula com os ossos da perna, tíbia e fíbula, formando o tornozelo. O navicular também é um osso do tarso. O cuneiforme está localizado no lado medial do pé e se articula proximamente com o talos. O cuboide, de forma cúbica, é o mais lateral na fileira distal do tarso. Posteriormente, apresenta uma faceta articular para o calcâneo e na frente 2 facetas para o 4º e 5º ossos do metatarso. Em sua superfície medial, há faces articulares para os ossos cuneiformes, laterais e naviculares. Nós temos também o metatarso e as falanges no mesmo esquema das mãos, mas apenas cada dedo tem 3 falanges também, exceto o dedão do pé, que contém apenas 2. A partir desse slide, iremos falar sobre o sistema muscular e explicar profundamente o que são músculos e suas funções. Músculos são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e pela sua contração são capazes de transmitir movimento, que é efetuado por células especializadas denominadas fibras musculares, cuja energia latente é e pode ser controlada pelo sistema nervoso. Os músculos são capazes de transformar energia química em mecânica. O músculo vivo é de cor vermelha, que deve-se em razão das fibras musculares e da mioglobina, que é uma proteína semelhante à hemoglobina, presente nos glóbulos vermelhos, que cumpre o papel de conservar algum oxigênio proveniente da circulação para o metabolismo oxidativo. Os músculos representam 40 a 50% do peso corporal total de todo o nosso corpo. A
Agora iremos falar sobre a função dos músculos. A primeira função que abordaremos é a produção dos movimentos corporais. Os músculos fazem movimentos globais do corpo, como andar e correr. Eles estão extremamente ligados a isso. Temos, em segundo lugar, a estabilização das posições corporais, cuja contração dos músculos esqueléticos estabilizam as articulações e participam da manutenção das posições corporais, como, por exemplo, o ato de ficar em pé ou de sentar-se. Agora, também iremos falar da regulação do volume dos órgãos, que a contração sustentada das faixas anelares dos músculos lisos pode impedir a saída do conteúdo de um órgão oco. A quarta função que iremos abordar é o movimento de substâncias dentro do corpo. As contrações dos músculos lisos das paredes dos vasos sanguíneos regulam a intensidade do fluxo. Os movimentos lisos também podem mover alimentos, urina e gametas do sistema reprodutivo. Os músculos esqueléticos promovem o fluxo de linfa e o retorno do sangue para o nosso coração. A quarta e a quinta, na verdade, última função que iremos falar é a produção de calor. Quando o tecido muscular se contrai, ele produz calor e grande parte desse calor é liberado pelo músculo, que é usado na manutenção da temperatura corporal. Os músculos do nosso corpo são divididos em 9 grupos. São eles: os músculos da cabeça, os músculos do pescoço, os músculos da região do tórax. Temos também os músculos do abdômen, da região posterior do tronco. Temos os músculos dos membros superiores, que ficam acima da cintura, os dos membros inferiores, que ficam abaixo da cintura, os dos músculos dos órgãos sentidos e também os músculos períneo. Agora, iremos falar sobre a classificação dos músculos. Vamos iniciar com a classificação dos músculos quanto à situação em que eles estão. Quanto à situação, os músculos podem ser classificados como superficiais ou cutâneos. Estes estão logo abaixo da pele e apresentam no mínimo uma de suas inserções na camada profunda da derme. Estes estão localizados na cabeça, no crânio e na face, no pescoço e na mão, na região hipotenar. Temos como exemplo desse músculo a plastisma. A segunda classificação de músculo quanto à situação é a de profundos ou subaponeuróticos. Estes são músculos que não apresentam inserções na camada profunda da derme e, na maioria das vezes, estão inseridos nos ossos. Estão localizados abaixo da face superficial, como, por exemplo, o planador quadrado. Quanto à sua forma, os músculos podem receber 3 tipos de classificação que veremos a seguir. A primeira que abordaremos é a classificação longos. São encontrados especialmente nos membros. Os mais superficiais são os mais longos, podendo passar 2 ou mais articulações. Temos como exemplo nesse caso o bíceps braquial. A segunda classificação que abordaremos é de músculos curtos. Eles encontram-se nas articulações cujos movimentos têm pouca amplitude, o que não exclui força nem especialização destes músculos. Temos como exemplo os músculos da mão. A terceira e última classificação dos músculos quanto à forma que iremos abordar é de músculos largos. Estes caracterizam-se por serem laminares. São encontrados nas paredes das cavidades, como por exemplo o tórax e o abdômen. Vamos utilizar como exemplo nesse caso o diafragma. A partir de agora, falaremos sobre a classificação dos músculos quanto à disposição da fibra muscular. Ele pode ser considerado reto, quando é paralelo à linha média. Temos como exemplo o reto abdominal. Outra classificação quanto à fibra é de músculo transverso, que é quando ele está perpendicular à linha média. Temos como exemplo o transverso abdominal. Outra classificação é a de um músculo oblíquo, que está diagonal à linha média. O exemplo é o oblíquo externo. Outra classificação é a de um músculo oblíquo, que está diagonal à linha média. O exemplo é o oblíquo externo. Os músculos também são classificados quanto à origem e à inserção. Vejam a seguir. Quanto à origem, eles são classificados quando se originam de mais de um tendão, como por exemplo o bíceps e o quadríceps. Quanto à inserção, eles são classificados quando se inserem em mais de um tendão.
Temos como exemplo, nesse caso, o flexor longo dos dedos. Agora, falarei da função dos músculos quanto à sua função. A terceira e última classificação dos músculos quanto à forma que iremos abordar é de músculos largos. Estes caracterizam-se por serem laminares. São encontrados nas paredes das cavidades, como por exemplo o tórax e o abdômen. Vamos utilizar como exemplo, nesse caso, o diafragma. A segunda classificação quanto à função que abordaremos é a de músculos antagonistas, que se opõem à ação dos agonistas. Quando o agonista se contrai, o antagonista relaxa progressivamente, produzindo um movimento bem mais suave. No caso, utilizaremos como exemplo o item anterior. Entretanto, os antagonistas são os extensores dos dedos, e os agonistas continuam sendo os flexores dos dedos. A terceira classificação que abordaremos dos músculos quanto à sua função é de músculos sinergistas, que são aqueles que participam estabilizando as articulações, para que não ocorram movimentos indesejáveis durante toda a ação principal dos músculos agonistas e antagonistas. Como, por exemplo, o item anterior, onde os agonistas são os flexores dos dedos, os antagonistas os extensores dos dedos e os sinergistas são os estabilizadores do punho, do cotovelo e também do ombro. A quarta e última função dos músculos que abordaremos é a de músculos fixadores. Os músculos fixadores estabilizam a origem do agonista de modo que ele possa agir mais eficientemente. Eles estabilizam a parte proximal do membro quando ele se move hacia a parte distal. Os músculos também são classificados quanto à sua nomenclatura. O nome dado aos músculos é derivado de vários fatores, entre eles os fatores fisiológicos e os fatores topográficos. O músculo de ação temos como exemplo o extensor dos dedos. A ação associada à forma, temos o pronador redondo e também o pronador quadrado. Na ação associada à localização, temos o flexor superficial dos dedos. Quanto à forma, o músculo deltoide. Para quem não sabe, deltoide é uma letra grega delta. Quanto à localização, temos a tíbia anterior. E, por fim, o número de origem, o bíceps femoral e o tríceps braquial. Agora nós vamos falar sobre os tipos de músculos. Primeiramente, nós vamos falar de músculos estriados esqueléticos. Eles contraem-se por influência da nossa vontade, ou seja, eles são voluntários. O tecido muscular esquelético é chamado assim porque ele alterna entre faixas escuras e claras, que podem ser vistas no microscópio óptico. Agora vamos falar sobre músculos lisos. Eles são localizados nos vasos sanguíneos, vias aéreas e na maioria dos órgãos da cavidade abdômeno-pélvica. Eles têm ação involuntária controlada pelo sistema nervoso autônomo. Vamos falar agora de músculo estriado cardíaco. Ele representa a arquitetura do sistema cardíaco, é um músculo estriado, porém involuntário, com autorritmicidade. Vamos falar agora dos componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos. O ventro muscular é a porção contrátil do músculo constituída por fibras musculares, que se contraem. Ele constitui o corpo do músculo, que é a porção carnosa. O tendão é um elemento de tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas e que serve para a fixação do ventre em ossos, no tecido subcutâneo e em cápsulas articulares. Ele possui aspecto morfológico de fitas ou de cilindros. A aponeurose é uma estrutura formada por tecido conjuntivo. Ela é uma membrana que envolve os grupos musculares. Geralmente ela apresenta-se de forma de lâminas ou... As baias tendíneas são estruturas que formam pontes ou túneis entre as superfícies ósseas, sobre as quais deslizam os tendões. Sua função é conter o tendão, permitindo-lhe um deslizamento muito fácil. As bolsas sinoviais são encontradas entre músculos ou entre um músculo e um osso. Elas são pequenas bolsas forradas por uma membrana serosa, que possibilita o deslizamento muscular. Agora vamos falar sobre a anatomia da fibra muscular. O tecido muscular consiste de células contráteis especializadas ou fibras musculares, que são agrupadas e dispostas de forma altamente organizada. Cada fibra de músculo esquelético apresenta dois tipos de estruturas filiformes muito delgadas, chamadas miofilamentos grossos, que são feitos de miosina, e finos, que são feitos de... Agora vamos falar de componentes anatômicos presentes no tecido conjuntivo. Temos a fáscia superficial, que separa os músculos da pele. Temos a fáscia muscular, que é uma lâmina ou faixa larga de tecido conjuntivo fibroso, que abaixo da pele circunda os músculos e outros órgãos do corpo. Epimício é a camada mais externa do tecido conjuntivo, que circunda todo o músculo.
Temos também o permisso, que ele circunda grupos de 10 a 100 ou mais fibras musculares individuais, separando-as em feixes chamados fascículos. Os fascículos podem ser vistos a olho nu. O endomísio é um fino revestimento de tecido conjuntivo que penetra no interior de cada fascículo e separa as fibras musculares individuais de seus vizinhos. Foi muito importante termos conhecido um pouco mais sobre o sistema esquelético e sistema muscular apresentados nesse trabalho. Para podermos apresentar da melhor forma, nós precisamos de um pouco de suporte. Esse suporte foi encontrado em todas as referências aí. Nosso grupo agradece sua atenção. Obrigado.